Hey, Deborah. Yay! Good to see you. We did it! We did it! Good evening or good afternoon. Good afternoon! Good Boa! afternoon. You guys looking great. Thanks. Thank you! Gente, a nossa live hoje vai ser em inglês e português. So she said our people our live will be in English and Portuguese. I'll translate the Portuguese. O Wade vai traduzir o português. All right. Woohoo! Yes. Débora, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Deborah, thank you very much for accepting our invite to be here tonight. Estamos muito empolgados por tudo que Deus tem feito no We're Brasil. really excited for what God's doing here in Brazil. E eu acredito que você faz parte I disso. believe that you're a part of this here as well. Nós amamos você, We love you. nós admiramos We você admire you. e acreditamos naquilo que você And carrega we believe in the things that you carry, that God has given you, e quem você é. and who you are. Gente, a Débora é uma mulher incrível. Deborah is a woman that's incredible. Eu já falei um pouquinho dela. I'm going to speak a little bit about her. Ela dá aulas na igreja Bethel Church de limites. She gives classes at Bethel Church for boundaries. Também ensina Sozo, She works with Sozo, Shabar. Shabar, E a Débora trabalha no Transformation and Center. she works at the Transformation Center there in Reading. Que o centro de transformação em Reading é como um lugar onde as pessoas recebem aconselhamento, sessão de Sozo, psicoterapia, The tudo que você pode Transformation Center in imaginar. Reading is where they receive Sozo counseling and various other aspects of healing. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo incrível com Débora Enomoto. So today we're going to have a discussion, a conversation with Deborah Nemoto. E ela é incrível, gente, no que se diz respeito à cura, a She's limites, really great in these areas of healing and limits, boundaries. boundaries. E, Débora, seja bem-vinda. Deborah, be welcome here tonight. Então, Débora, a gente gostaria... Pessoal, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que na medida a gente vai conversando, você pode colocar ali nos comentários, So ok? if anybody has questions, they can post them in the comments down below. Ok, vamos lá. Let's go. Débora, fala um pouquinho pra gente. Deborah, speak with us a little A gente sabe como a importância de a gente ter limites na nossa vida. about the importance of having limits and boundaries in our life. E às vezes a gente se pergunta o que é ser uma pessoa saudável. Um, Sometimes we question yourself, Yes. what's to be healthy? O que é ser saudável? Uh-huh. E a gente percebe que uma pessoa saudável, we perceive a person that's healthy. ela tem limites. She has limits, or he has limits. Faz parte de uma pessoa saudável ter limites. A person that is healthy has limits. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente o que é limites, né? Hoje é tão falado sobre limites. O que é And isso? so I want you to talk a little bit about what is limits and how a person will have them in their life. Yeah, boundaries. The word for boundaries in Portuguese is limits. So I keep thinking, but boundaries, same. Limits is good. Limites são bons? It is what it is. É o que é. Are we talking to Sozo people? A gente está falando para Sozo people. Yes, we were talking with Sozo people and people that is interested in Sozo. Okay. Well then, being that they are either in the ministry or interested in it, they must also be aware of the types of people that we work with to bring healing. And I would imagine... Okay, I need to translate. So, ela perguntou, a gente trabalhando aqui, são pessoas que fazem sessão, não fazem sessão. So, here is people that want to know about Sozo, that want healing, people that know about, people don't know about, everybody you can imagine. That's excellent. Isso é excelente. Eu falei para ela que tem todo mundo aqui, gente. Pessoas que fazem Sozo, pessoas que não fazem, pessoas que estão entrando agora no barco, o que está acontecendo, tem tudo. Excelente, ela falou. I bet everybody would appreciate somebody with healthy limits. Porque eu acredito que todo mundo aprecia alguém que tem limites saudáveis. Just in the small things. Apenas até mesmo em pequenas coisas. Something like when you tell somebody no, they listen. Às vezes, quando você pode falar algo e alguém pode escutar. And they honor the no. E essa pessoa pode honrar o não que foi dito.
without making you bad. O que muitas vezes faz uma pessoa sair como mal. I think that's the kind of difference with people who have healthy boundaries and not healthy boundaries. Existe uma grande diferença, né? Quando a gente é funcional na nossa vida e quando uma pessoa ela tem limites e quando uma pessoa não tem limites. People are not fun when they don't take no. Pessoas, ela não é divertido, não é bom quando uma pessoa não consegue receber um não. Creates a lot of places for division, disunity, and disregard. Cria um lugar muito grande para desrespeito, um lugar de desproteção. And that creates people that are wounded. E principalmente cria pessoas que são feridas. And that's what Sozo helps. E é isso muito que o Sozo vai ajudar. But it doesn't fix them. Mas não conserta? Fix. Quando conserta? It takes good, healthy boundaries Precisa de limites saudáveis for people to keep their healing. para as pessoas manterem a cura que elas adquirem na vida delas. Ministering Sozo can get the connection to the Godhead. Então, quando a gente ministra Sozo e essas pessoas começam a ter essa conexão com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, And that connection is ultimately where I go when I help people with limits. e é bem depois, assim, acredito que é nesse momento de conexão, quando a pessoa tem essa conexão sem nada de barreira com Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, é aqui que eu vou entrar muitas vezes. Às vezes a pessoa tem que aprender o que é ter limites. So what does that look like? Então, o que se parece? It's like when someone comes in and they have a lot of hurt. Então, o que se parece? Às vezes A lot of hurt, door, pain. é onde uma pessoa, uma person enter, quando uma pessoa entra e a gente pode ver muita dor. Their no's weren't respected and they got harmed. Então, aonde não existe respeito, a gente percebe que vai existir dor, vai existir machucadura. They can sue the forgiveness. A pessoa pode falar perdão, They can release them from harm. pode liberar, né, de toda a amargura que o outro causou. But are they going to stop the harm from happening? Mas é através dos limites que a gente vai parar dessas machucaduras continuarem. When they go back into their environment. Quando essa pessoa volta, né, depois para o ambiente da onde ela veio. Because if they keep doing what they're doing, they're going to have what they got. Porque se aquela pessoa, né, que não tem limite, continuar fazendo aquilo que, como ela fazia, o mesmo sistema, ela vai acabar se machucando de novo. But doing something different is hard. Mas fazer algo diferente, ser diferente, fazer diferente é muito difícil. And people have to confront their fears. E muitas vezes as pessoas têm que confrontar esses nossos medos. Fear of man is a huge one. O medo, The homem. o medo do homem, o medo do outro é grande muitas vezes. Afraid that they're going to be abandoned and rejected. Às vezes o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado. If they decide to set healthy limits. Porque às vezes a pessoa que ela decide colocar limites saudáveis, normalmente ela pode encarar isso na vida dela. Those are real concerns. E realmente é real isso. And you got to count the cost. E a gente vai ter que aceitar o custo disso, de ter limites. But who's the best help when it comes to mitigating the harm? Mas, the best help when it comes mas to... quem é a pessoa que é mais ajudada quando entra nessa questão de limites? Yahweh! Jesus. Yahweh. Yahweh! Yeshua. Jesus. Jesus. So I use the Godhead to help people know Então, what to do with boundaries. Quando eu percebo que as pessoas não sabem colocar limites, o que eu uso na minha vida, eu uso a Trindade, Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, para falar com essas pessoas. So healthy limits are things that we do.
Então, colocar limites saudáveis é algo que a gente faz na nossa vida. They can be words. Pode ser em palavras, They can be geographical distance, pode ser distância geográfica que a gente coloca, consequences, consequências, or just samples of what limits are. limites de como que um These are limite é. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. O que é limite? Time is a very good limit. Por exemplo, o que é limite? Tempo. Tempo é um limite. So an example would be like a property line. Né? Por exemplo, uma linha, né? Se a pessoa tem uma propriedade, existe uma propriedade, existe uma linha ali. Aquele ali é onde faz o limite. It's where your property ends and someone else's starts. É onde alguém termina e outro alguém começa. What you're responsible for, what you're not responsible for. O que você é responsável e o que você não é responsável. And that's where the rub shows up. E aí que é onde o ladrão aparece. Because some of us are fixers. E algumas vezes as pessoas se consertam, tentam consertar coisas. We like to fix people. Muitas vezes a gente tenta consertar as pessoas. It don't work out so good. E não vai funcionar tão bem, não. People gotta want to change. Porque a pessoa ela própria que tem que tentar, que tem a mudança. God can help them face the fears by being close to them. E Deus, ele pode ajudar. Quando a gente tem uma conexão com Deus, ele pode nos ajudar a gente dar de cara com esses nossos medos internos. When they know that God will be with them no matter what. Quando a gente tem a certeza que Deus vai estar com a gente, não importa o que aconteça, It gives them the strength to do what they need to do. precisamos, às vezes, ter essa força interna dentro de nós para a gente fazer aquilo que é preciso fazer. I can give them advice of what to do, Eu posso dar um exemplo, né, do que fazer. but it doesn't mean nothing when I say it. Não significa não quando eu digo. But when God tells them, Mas quando é Deus que fala para mim, não, isso é não, fala não. they listen. Então, muitas vezes a gente pode escutar, ou posso escutar, desculpa, sorry. É diferente quando eu digo para alguém, né? Ei, não aqui, não faça isso. É diferente quando o próprio Deus fala para essa pessoa e ela escuta de Deus, não. Wow, what was all that? Não, because Explaining I in was more like, depth. I was explaining what you said. It's like 2 words. Like, coming words for my mind. Ela tá falando, nossa, nem que você tá falando tudo isso. Eu digo, não, eu tô explicando o que você falou. Ela, porque surgiu tanta palavra que parece que eu não falei. She likes to go in depth. Não, I need to explain what she's talking. Yeah, okay. Okay, so where was I? So, when a limit is found out, Então, quando um limite ele é encontrado, it's like when God tells them, gives them permission. quando o próprio Deus ele fala pra gente e dá algumas permissões pra gente, To tell somebody no. para que a gente diga para alguém não. Fun to watch their eyes get big. É muito interessante a gente ter os nossos olhos bem abertos nesse momento. God says it's okay to say no. E Deus falou que é tudo bem você dizer não. But what if they get mad? Mas e se a pessoa ficar brava comigo? Come to me, he says. Ele diz, vem para mim. Very fun. É muito divertido isso. But there's a point to be made. Mas sabe, tem um ponto que precisa ser feito aqui. God loves limits. Deus ama limites. He expects us to guard our souls. Ele espera de nós que a gente guarde, a gente proteja a nossa alma. We have to take responsibility for what goes on with us. E a gente precisa tomar responsabilidade das coisas que acontecem com a gente, com as coisas que estão ao nosso redor. And once you do that, you have safety.
E quando você faz isso, é nesse momento que você tem segurança. When your ears hear your mouth, stand up. Quando os seus ouvidos e a sua boca se levantam, Your body o seu feels corpo, protected. o seu corpo entra em proteção. When your body's protected, it doesn't have to fight or flight. Quando o teu corpo está protegido, você não precisa então levantar e lutar. Big difference with É uma having grande... to not set boundaries and then being afraid. Existe uma grande diferença quando a gente não estabelece limites, é onde o medo pode entrar. So Então, it's a fun process to watch people get a revelation from God. então é um processo que a gente vê quando as pessoas elas começam a ter uma revelação de Deus, quando Deus começa a ensinar para elas esse modo de viver, né? De ter limites. I can recall several different conflicts that have been very important. Eu posso falar vários tipos de problemas que são bem importantes que eles acontecem. That place where you take responsibility to make everybody happy. Sabe, quando muitas vezes a gente entra num lugar que a gente toma responsabilidade de tentar fazer todo mundo feliz. That type of behavior is death. Esse tipo de comportamento que a gente pode ter é a morte. You just can't make everybody happy. Você não pode fazer todo mundo feliz. And you get to build up all kinds of resentments because nobody's giving you any credit. E você vai ter que tomar... Resentment is like when people get frustrated or angry at you. E às vezes quando você vai ter que ver, às vezes as pessoas vão ficar frustradas, né? Ou com raiva de você quando você estabelece limites, elas não gostam. So you try and make everybody happy and no one takes responsibility for themselves. Então é nesse momento que você tenta fazer todo mundo feliz e você está fazendo com que eles não tomem responsabilidade por eles mesmos. That creates codependency on steroids. E nesse momento é onde a codependência ela vai entrar e cria esteroides. Steroids is like Esteroides, gente, o que é essa palavra? the drugs that people take to get Esteroides. É as drogas que as pessoas usam para ficar bombado, an né? expression for like É uma expressão aqui no inglês. extreme. É uma pessoa extrema, Codependent. né? Onde entra, quando não tem um limite, entra nessas pessoas, onde entra a codependência emocional. Extreme. And I can imagine you all have come across codependency in the Sozo chair. Sim. Como? She said, I can imagine you've come across codependency during Sozo sessions. E eu posso ver como muitas vezes, até mesmo, né, quando as pessoas aparecem dentro das sessões de Souza, elas vêm muito com essa questão de codependência emocional. I get a lot of questions about codependency. E tem muitas perguntas sobre codependência emocional. And it's all about taking responsibility for people that need to take responsibility for themselves. Porque o que é codependência emocional? É você tomar responsabilidade pela vida do outro, sendo que o outro tinha que ser responsável. E você vai lá e toma a responsabilidade da vida do outro. But if the person's believing the lie that they're going to be rejected, mas se às vezes essa pessoa que tem faz esse movimento de para o outro depender dele, se ela acredita na mentira de que ela vai ser rejeitada, for setting some limits up for somebody to do their own thing, For setting up limits. então a gente precisa colocar alguns limites aqui. then they're not going to act in that positive. A gente não, Used. porque é nesse momento que a gente dá permissão onde pessoas são usadas e a gente não tem como ficar protegendo os nossos tesourinhos. What about the bully? How about that? E sobre bullying, o que é bullying? I'm sure somebody has come across one of those situations. Eu acredito que tem muitas pessoas que cruzam aqui o caminho onde existe essa situação.
What happens when you get a compliant person and a controller in the same room? O que acontece quando a gente tem A compliant person, a person that goes with things, and a person that's very controlling. uma pessoa que ela vem com todas essas coisas e uma pessoa que ela é controladora? They get married. Juntas no mesmo lugar. They get married. Casados. Eles se casam, tá? Sorry. A person that could be a victim, a person that goes along with everything. Deixa eu explicar agora, gente. Pera lá. Uma pessoa, pode repetir, vou repetir. Também ficou confuso para mim. She's gonna repeat because it's, she thinks she translated it. Ok, wrong. aí eu repeat. Então, quando vem uma pessoa que ela vem com a fome e outro com a vontade de comer. Em resumo, tentando explicar. É uma pessoa que ela vem como se fosse a vítima, né? Nessa situação de baixo, ela precisa de alguém, e o outro que é controlador. Então, o que acontece nesse momento? É aí que, às vezes, muitos casamentos acontecem, né? Nessa relação de complementaridade, nessa codependência emocional. Que um controla, né? E o outro que fica abaixo nessa posição de vítima. Ok, you can continue, sorry. We got it, huh? Uh-huh. Did I get any laughs? Ela falou, alguém pode comentar alguma coisa, uma risadinha ou alguma coisa? So people have a tendency, if you're a fixer, you're going to get hooked up with somebody who will use you. Então, se uma pessoa ela tem essa tendência de querer consertar a vida das pessoas, é bem provável que você vai encontrar nos seus relacionamentos alguém que vai usar você. So it's really good you start figuring out that you're not responsible for everybody. Então, é muito bom quando você começa a se dar conta que você não é responsável pela vida das pessoas. That really helps the codependency go away. Ajuda aonde a codependência vai embora. And God can help them understand that as well. E eu acredito que Deus ele quer fazer com que a gente entenda isso. It's like having the Lord tell them, what should I do when someone tells me something I don't like? Por isso, é muito importante que, às vezes, Deus precisa vir falar com a gente para que a gente tome algumas atitudes, mesmo que a gente não goste disso. He answers them specifically for their need. É nesse momento que Deus pode vir e pode responder qual é a necessidade que a gente tem dentro do nosso coração. Qual é a verdadeira necessidade que está lá? Sometimes he tells them to open their mouth. Às vezes, Deus vai falar pra gente algumas coisas, tipo, agora não abre a boca. Fica aqui, fica quieto. Stand up. Let Ou it às be vezes, known. ou às vezes ele vai dizer, levanta, seja conhecido, levanta e toma uma postura. Sometimes he says, come, talk to me. Ignore them. E às vezes ele diz, vem, fala comigo. Sometimes it's a combination. E às vezes é uma combinação. Because he knows his child. Porque Deus conhece os seus filhos, cada um. Everybody's circumstances are different. Porque as situações, as circunstâncias de cada um, cada caso é diferente. And he gives him excellent advice. E Deus, ele é aquele que ele traz bons conselhos. So I guess maybe understanding what limits are is important, but understanding what they're not is also important. Então, entender o que limites são é importante, mas entender o que limite não é também é importante. Limits aren't to control anybody. Porque os limites, eles não acontecem, não são para controlar a vida de alguém. Limits aren't supposed to punish anybody. Os limites não são para a gente punir alguém. In the past, many people have used them for those purposes. E muitas pessoas, às vezes, elas usam limites com esses propósitos, de punir, de machucar o outro. I say in the past because if you have any kind of understanding, you'll stop doing that. Eu digo no passado porque a partir do momento que você começa a ter um entendimento real do que é limite, você não vai fazer esse tipo de coisa. Limits are more of a defensive weapon. They protect your heart.
Porque os limites, na verdade, eles são uma proteção para o nosso coração. Coming to the realization that you can't change anybody and you can't control anybody is important. Quando você entra e você se dá conta que você não pode mudar ninguém e você não pode controlar a vida de alguém, isso é muito importante. What's equally important is they have to take responsibility for their own self-control. O que é muito importante, cada um precisa tomar a responsabilidade pelo seu próprio autocontrole. There's a lot of mindsets and mentalities that are connected to all of these things. Tem muitos conceitos e muitos tipos de mentalidade que estão atrelados a isso. Wow, it gets really deep, really quick. E isso vai bem profundo, bem rápido. Débora, uma das coisas que eu percebo One of the things that I perceive, que muitas pessoas é muito fácil. a lot of people, it's really easy. Ou elas entram nessa codependência, Either they enter in this codependence, aonde eu preciso, where I need, eu dependo emocionalmente do outro, I né? Eu need to tô depend on the other person emotionally. não consigo ser um indivíduo, cada dois indivíduos. You don't have two people, you have one person so close together, codependent. Ou elas vêm nessa independência. Or the person can be independent. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho limites. And when this happens, people goes, oh, I have a limit. I'm independent. Mas a gente percebe que não é limites, mas é um wall, é uma barreira. It's not a boundary. It's a wall. It's a wall. Então muita gente às vezes diz eu tenho limites. So there's a lot of people that say, oh, I have a boundary. Mas na verdade não é limites. But the truth is, it's not a boundary. É uma baita de uma proteção que a pessoa coloca. It's a means of protection that they use and they put there. Como que você vê essa diferença de limites e barreiras? So can you explain the difference between like a healthy boundary and a wall? Né? Que as barreiras, né, nessa proteção emocional. Because these walls are a mechanism of protection. Mm-hmm. Yeah, the walls. A standard wall in the sozo can be anything, and it's used by the person to protect themselves. Mm-hmm. A standard wall. Porque quando a gente levanta uma barreira, na verdade, barreira é para a gente se autoproteger. But a boundary is not so much for self-protection. Mas limite não é para autoproteção. It's actually kind of like a wall with a gate. Na verdade, o limite é diferente, porque ele é como se fosse a parede, mas ela tem uma porta que pode se abrir ali. You shut the door when you need to be safe. Você fecha a porta quando você precisa estar seguro. And you open the door. E você abre a porta. To either get help. Para você ter ajuda, para as pessoas entrarem. Ou para você ajudar ou para você receber ajuda, né? Existe esse convite. Every person can control how that works. E essa pessoa ela pode controlar isso. Tem essa porta que se abre. And that would depend on the relationship trust. E isso vai depender do relacionamento e a confiança que existe dentro da relação. A wall, in the sozo term, can keep everything out, including God. E quando a gente está trabalhando com sozo, por exemplo, se tem uma barreira, se tem um muro, ele pode colocar... o muro, ele deixa todo mundo para fora, inclusive Deus. Many times they don't even know that they're stopping the interaction. E é tão interessante porque muitas vezes as pessoas elas não se dão conta que elas estão parando essa interação com Deus. A boundary, you are aware. Porque quando você tem limites, você tem consciência de tudo que está acontecendo. You use words. Você usa palavras, você usa ação to make the boundary work. Para que aquele limite funcione. If you've proven I can trust you,
E se você provar que eu posso confiar em você, that protection doesn't have to be there. I get to let it down. aquela proteção não precisa estar lá, né? Eu posso baixar isso. It's like I can relax how Então I interact. eu posso relaxar nesse momento. But if I don't feel safe around you, Mas se eu não me sinto segura ao redor de você, I'm going to keep my limits pretty firm. eu vou ter que colocar os meus limites aqui bem firmes. Example. Exemplo. You have been hurt by a friend. Por exemplo, se você foi machucado por um amigo, foi machucado por alguém. Your friend has consistently spoken behind your back and talked a lot of junk about you. Por exemplo, você tem um amigo, alguém que fala mal de você nas suas costas e alguém que não é bom. So you have confronted your friend and said, I know this about you. E você foi lá e confrontou esse teu amigo, essa pessoa. Ei, eu sei disso que está acontecendo. So the opportunity for that friend to change has been put before them. Então, uma oportunidade você colocou para o seu amigo, uma oportunidade para que o seu amigo mude. And that would be the law of exposure. E isso vai ser a exposição aqui, que a exposição do amor acontece. So I can communicate. Então, eu posso That behavior comunicar. is no longer acceptable. Então, eu posso comunicar, ei, esse tipo de comportamento, ele não é aceitável. Today, I'm going to limit my interactions with you. E hoje eu vou limitar as minhas interações com você. I don't feel safe sharing personal things with you anymore. Eu não me sinto seguro em compartilhar mais coisas com você. That conversation can go south real quick. Conversation can go south like that. Essa conversa pode virar, tipo, não muito boa, muito rápido. If that person doesn't want to own, doesn't want to take responsibility, porque se essa pessoa não quer tomar responsabilidade, they can't be trusted. Ela não pode ser confiada. So then I will allow myself not to have interaction with them on a personal level. Então, eu vou me dar permissão para que essa pessoa, eu não tenha essa interação, não vou colocar nesse nível, né, nessa conexão comigo, não vou. So my limit with them is no personal information shared. Então, o meu limite vai acontecer aqui, eu não vou mais estar compartilhando coisas com essa pessoa. Okay. If that person decides they're going to own their behavior and change. Então, mas se essa pessoa decidir honrar o comportamento dela e ela decidir querer mudança, then I can start testing it. Então, é nesse momento que eu vou começar a testar, então. With little things. Com pequenas coisas. So I'm in control of how much or how little I interact with that person. Mas é eu que vou estar em controle de quanto que eu vou interagir ou não com essa pessoa. A wall would be, Uma barreira. I am so done with you and everybody like you. A wall just keeps people at a distance. I'm so done with you. Uma barreira, ela só diz assim, todo mundo fica distante de mim, tu vai ficar distante e coloca ali. No more chances. Não tem mais chance. I'm using it to control their behavior. E daí é onde muitas pessoas elas usam para controlar o comportamento do outro. In a negative way. De uma maneira negativa. I made them the bad guy and I made me the victor. Eu faço Outra pessoa é ruim e o herói. Desculpa, eu faço, quando isso acontece, eu faço da outra pessoa o bad boy e eu sou o herói da história. So that person now is separated. Então essa pessoa agora, ela tá separada pro resto da vida. A relationship with good health
Então, um relacionamento que tem limites que são saudáveis says, I respect you and I honor you because you're created in the image of God. um relacionamento, quando ele é saudável, ele olha para o outro e ele diz: eu respeito você porque você foi feito à imagem de Deus. But my ability to trust you is no longer a Mas a requirement. minha habilidade de confiar em você não vai tão longe assim. Until you can show me that you've changed. Até que você prove para mim que você mudou. But I'm not locking them out. Mas não significa que eu vou trancar. I'm waiting for change. Eu estou esperando por mudança. When they want to own it and they want to talk and they want to do something different, I will listen. Quando o outro provar essa mudança, então eu posso ter essa permissão para entrar. And then I can choose if I'm going to try and trust them again. Então, é nesse momento que eu vou decidir se eu posso confiar ou não no outro. Does that answer that? Não sei se respondeu isso, né? Eu tenho uma pergunta aqui I have a question here. que tipo de, bem nessa questão com líderes, A question about boundaries with leaders. né? Aqui existe alguns pastores, alguns There's líderes, people here that are pastors and leaders, e tem pessoas que não são, mas tem uns que são. and some that are not, but some that are. Estou falando daqueles que amam ajudar pessoas. People that love to help people. Então, eu gostaria de saber que tipo de limites So what is like the type of limit or boundaries que você acha que o líder deve ter para... Eu vou ler a pergunta, tá? I will read it first. Okay. Vou ler primeiro em português, porque ela está anotada aqui. Que tipo de limites você acha que o líder deve ter em uma relação saudável com o liderado a fim de evitar o burnout dentro do líder e não criar uma relação de codependência com o liderado? Por que eu pergunto isso, gente? Porque tem muitos líderes hoje que estão em burnout, pessoas que saem ajudando todo mundo por aí e não colocam limites, e tem muito liderado por aí que é codependente de líder, codependente de pessoas. So there's a lot of people, leaders that are experiencing burnout, but there's a lot of people that have codependence with their leaders. And so it's like a cycle of codependency because the leaders don't have the ability to rest because people are so codependent on them, and they've created this culture of codependence. E aí a gente vê que existe uma cultura, gente, que a gente precisa quebrar, que é essa cultura de codependência ou essa cultura de controle ou manipulação. So there's at times there's a culture of codependence and a culture of control. Então, essa é a minha pergunta. And so this is my question. Essa aqui, what kind of boundaries do you think a leader should have in order to avoid a burnout in their life, and also to prevent a codependent relationship with the people that they're called to lead? Okay. That's a multifaceted question. Essa é uma pergunta muito interessante. Very and very detailed too. Let me try and answer some of that. E alguns detalhes. Vou tentar responder elas aqui agora. Let's take a look at responsibility. Vamos falar aqui sobre responsabilidade. When you have a leader that doesn't trust the people that they're in relationship with, there's that place of control and there's a place of too much work. Então, aonde existe uma liderança que ela não dá esse voto de confiança para os seus liderados, é aí que a gente vai ver onde existe o controle. E o que mais? I missed it, sorry. Leaders, when they have other people that are supposed to be leading with them. Líderes que há muitos... Outras pessoas. Que tem outras pessoas que deveriam... Ele está empoderando e liderando junto com ele. If they haven't defined roles and relationships appropriately. Se eles não definiram regras, né, de relacionamentos apropriadas e responsabilidade... That can be the first problem. Esse pode ser o primeiro problema. But the other thing is, if the leader is not trusting the people that he's supposed to be trusting, he will not delegate.
Então, o problema é que às vezes tem muitos líderes que eles não sabem como confiar nas pessoas, empoderar elas e delegar coisa para eles. It's important for a leader to be able to not only support the people that he's leading, but also to co-lead with people that he's raising up. Então, He has to existe uma diferença aqui quando o líder ele tem que dar suporte para o outro, mas é uma questão colocar o outro junto, né? Como se fosse um sistema de um co-líder junto. Okay, now their issue. Então, outro problema aqui. If the leader does not have a father's heart, Se o coração do líder não sabe ter um coração do coração de Deus Pai, there can be places where there's envy and fear that someone's going to be better than them. então o que vai acontecer é aqui que entra o lugar onde o medo começa a se tornar mais grande do que o próprio Deus. A father's heart would say, I'm supposed to be your floor. Go ahead and rise up. Né? Um bom líder, ele é aquele que diz assim, o meu teto, ele é aquele para ser o chão para você pisar. Então, vem aqui agora. But if the leader doesn't have that perspective and they're threatened, that's not going to happen. Mas se o líder ele não sabe ter essa perspectiva, isso não vai acontecer. So there's that problem. Então, aqui tem um grande problema. And that's actually something that it's a relational thing that they probably need to get healed for. Então, aqui, gente, a gente começa a observar que tem um problema relacional e a gente vê que aqui essas pessoas precisam de cura interior. Tem coisas que precisam ser curadas. I think you can see how that can perpetuate the squirrel in the wheel, like two working, because they have to protect themselves. Então, o que acontece? É aqui, gente, que acontece na vida do líder ou da vida de alguém, que é que nem aquele pneu que gira e não sai do lugar. So that will contribute to burnout. Então, isso aí vai contribuir para um burnout. So that's one area. The other place that there's a problem is when you have someone who's working for someone. Então, existe outro problema. When somebody is working for somebody. Quando alguém está trabalhando para esse outro alguém. Let's say you have a pastor has an admin. Então, faz de conta que um pastor tem como uma secretária. The admin is a compliant type of person. E essa secretária, esse administrador, ele não é... They just go with the flow. É uma pessoa que só deixa a vida levar. Vai só levando, assim. They're afraid to question. Essa pessoa, ela tem medo de ser questionada. They don't have a good understanding of what their job is and what isn't. Essa pessoa, ela não tem um bom entendimento como que é verdadeiramente o seu trabalho, né? A posição. It's always a good thing to be able to document what you're responsible for. É sempre importante que seja documentado, falado, qual é o teu trabalho. Everybody has so many hours a day. Porque todo mundo tem aquele tanto de horas durante o dia. There's only so many things you can do within those hours. E tem somente alguns tipos de coisas que você pode fazer com essas horas que te é dada. So knowing what you're responsible for is very important. Então, saber qual é a tua responsabilidade é muito importante. You're paying me to do 40 hours of work. Você está me pagando para fazer 40 horas de trabalho. But the work that you've put in front of me is going to take 60. Mas o trabalho que você está colocando para mim não vai levar 40, vai levar 60. Wow! So what are we going to do? What are we going to do? Então, o que a gente vai fazer? If the person is compliant, they won't question anything and they'll wear themselves out.
Então, se essa pessoa complain, if they go along with se whatever essa they pessoa set ela não questiona, essa pessoa não consegue colocar esse limite e comunicar isso, ela vai se deixando levar ali da situação e vai. So they work all these extra hours all on their own. Então essa pessoa vai trabalhar mais de essas extras horas por ela própria. And on the inside, they're resenting what's going on. E aí, dentro dela, ela vai estar resistente. É brava. Vai ficar brava, né? Na verdade, aí onde vai sair a irritabilidade. But they don't open their mouth. Mas daí a pessoa também não abre a boca. So at some point, they get burned out. Então, é aí que entra o ponto que essa pessoa, ela entra num burnout. They either quit or they explode. Ou a pessoa vai parar tudo, porque tá com burnout, óbvio, ou ela vai explodir. All it would take is to meet and understand and agree to the work. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que To meet and agree. Ela tem que concordar e falar, comunicar, né, com esse chefe, com esse relacionamento, né, isso tudo. Doing the clarification, like this is what I'm responsible for, but you're asking me to do all of this extra stuff. É nesse momento que as pessoas precisam comunicar, aí você tá me pedindo para eu fazer isso, mas eu vou conseguir fazer isso, então não vai dar, né? Conseguir dizer esse não. How do you want to handle this? Give me more money, more time, or can we hire somebody to do this, or are you going to take some of this away? Então, aí como é que eu vou lidar com isso? Você quer contratar uma outra pessoa, porque aqui tem mais trabalho do que posso, você vai me pagar mais, você vai me dar mais tempo, o que você quer fazer com isso então? Poder comunicar e falar. So, there's a lot of moving parts for this one question, as you can see. There's a lot of different, tem várias respostas, detalhes, né, que a gente pode ver aqui. I'm just scratching the surface of that one. She's just scratching the surface. Deborah, one of the things that that came to mind was uma das coisas que vem na minha mente was that a person that actually communicates this to their boss or their uma pessoa que ela comunica isso pro seu chefe, pro seu trabalho, pro relacionamento que they for. actually bring value to their boss or their leader. Ela está trazendo valor também pro seu chefe, pro seu líder. By saying, hey, I can work for 40 hours a week or Né, pode dizer, olha, eu posso trabalhar, eu posso dar aqui 40 horas. But what you're asking me to do, I'm incapable of doing. Mas aquilo que você está me pedindo para fazer, eu não vou conseguir fazer. I need help or I need a different arrangement. Eu preciso de diferente, really acertar isso de uma maneira diferente. Incredible as a leader if somebody comes to you with a solution to a problem. Então é muito bom como líder, uma pessoa que ela chega com soluções também para você. And so a healthy person that has healthy boundaries. Então uma pessoa saudável, uma pessoa que tem limites, ela vai ter limites saudáveis. A lot of value to the team. Ela traz valor pro time, to a marriage, pro casamento, to a family, pra família, to a occupation, pra ocupação, pros negócios. And so by us pursuing being healthy and having healthy boundaries, então, we create pra value. Gente ter esses limites saudáveis, na verdade, a gente está criando valor. Porque a gente pode contribuir com a família. You hit the nail right on the head, brother. Yes. Ele falou, nossa, você pregou o prego agora, Andy. So, Deborah, we have 7 more minutes. I know it goes really fast. Então, Débora, a gente tem agora 7 minutos. Eu sei que isso é bem ligeiro. Just really quick, então, bem rapidinho aqui. I'll try to make the question shorter so you can answer it a little bit faster. Então, de repente, eu vou tentar fazer curta para você poder responder rapidinho. What do healthy boundaries in family look like? O que é limites saudáveis dentro da família? Como que se parece? Durante a quarentena. Husband com or seu wife marido, com a sua esposa, com seus filhos. What does that look like? O que se parece durante a quarentena um limite saudável dentro da família? The ability to tell the truth. Habilidade. Let's go slow. Habilidade de falar a verdade, como? Can you repeat, please? The ability to tell the truth. Be able to tell the truth. Habilidade de falar a verdade. About the offense. Sobre a ofensa. Be able to communicate feelings.
poder ser aberto para você comunicar sentimentos. Learn how to communicate using I messages. Poder aprender a como comunicar a mensagem usando o eu. Eu preciso, eu. Exercising brave communication. E principalmente fazer um exercício de uma comunicação corajosa. Being able to set proper expectations. E poder, principalmente, poder colocar Proper expectations. essas expectativas. Quais são as expectativas? Being able to expose what my needs are. Poder ser habilitado, né? Você poder expressar quais são as suas necessidades. Without thinking my needs are bad. Sem pensar que ter necessidades, as minhas necessidades são ruins. Being able to allow each other to make their choices appropriately. Poder permitir que o outro tome as suas, né, escolhas de uma maneira apropriada. Being able to support each other realistically. Poder ser habilitado a como eu suporto a vida do outro de uma maneira realística. I think those are the key ones. Eu acho que essas são chaves. The law of responsibility, where you understand what you're supposed to do and what your spouse is supposed to do and what your kids are supposed to do, and be clear about it. É muito importante que dentro da família você possa colocar esses papéis, o que cada um é suposto de fazer e isso poder ser comunicado. E cada um dentro do seu papel, de marido, de mulher, de filhos, ninguém ultrapassando o papel, não. The other healthy aspect for a family is understanding what healthy consequences that are age appropriate are for your children. Algo importante para a família, para quem tem filhos, é poder perceber para cada idade o que é apropriado para cada idade. Does that make sense? Tá fazendo sentido? It does. Okay. So I'm trying to keep it as brief as I can. That's a big subject. Tô tentando fazer o mais rápido possível, porque isso tem tanta coisa pra gente falar aqui. I recommend Danny Silk's Loving Your Kids on Purpose. Eu recomendo um livro aqui, gente, Amando Seus Filhos com Propósito, do Danny Silk. Gente, eu recomendo também. Pelo amor de Deus, vá ler esse livro, gente. She recommends it as well, please. Amando Seus Filhos com Propósito, do Danny Silk. Esse é. Okay. And then the other one that I always recommend is the Boundaries book. E tem um outro livro que eu recomendo, é o livro Limites. A Bruna chegou a colocar ali, ó. Limites, do Dr. Henry Cloud. I think one of the most important things for families is to understand each other's love language. É muito importante que dentro das famílias... Gente, we have 2 minutes. Nós temos 2 minutos. É muito importante, gente, que a gente possa entender qual é a linguagem de amor dentro das pessoas da nossa família, da nossa casa. So I definitely recommend they understand what the 5 love languages are. Então eu recomendo que você entenda também quais são essas linguagens de amor, como cada um se expressa e fala e recebe. Because God's number 1 commandment is to love. Porque o primeiro mandamento de Deus é amar. Without love, sem amor, não tem limites. Nossa, sem amor não tem limites. Meu Deus! Really good, Deborah. Muito bom! Very good. Sem amor não tem limite. Gente, se a gente ama, tem limite. É impossível você dizer que ama alguém e deixa aberto, livre e solto. Isso é uma chave, viu? Muito bom. So, Deborah, thank you so much. Muito obrigada. Gente, depois a gente pode postar alguns livros ali. Foi muito we have rápido. a YouTube channel now. A gente tem agora um canal do YouTube. And so we're going to post this on the YouTube Então a gente channel. também vai poder colocar isso lá no canal do Souza Brasil. Try to post it tonight. It'll be A gente vai available poder tomorrow. colocar para poder ser, né, para amanhã.
You can follow Deborah on Instagram E as well. siga lá a Débora no Instagram. Ela é uma mulher incrível. We're so thankful that you're here Muito with obrigada, Débora, por Débora, você estar aqui thank you junto so conosco. Muito obrigada. us. And last week we had Teresa. This week we had the pleasure of having Deborah. Então, semana passada tivemos Tereza, essa semana Débora. And next week, Thursday, we'll have Steven. E semana que vem, Yay! quinta-feira, a gente vai ter Steve de We'll Silva! talk about financial Sozo. A gente vai falar sobre Souza Financeiro, Alma Próspera. And everything good that E Steven tudo has muito for bom us. que vai acontecer, que o Steve Amém. vai estar falando na próxima quinta-feira aqui na live dos nossos Souzas. Então fica com a gente. Thank you so Thank you much, so much, Débora! Deborah. Yeah!